Meus queridos e amados irmãos, uma vez mais, a paz do Senhor para todos. É um motivo de grande satisfação, uma vez mais, poder voltarmos aqui e estarmos transmitindo as lições da EBD. Nós estamos nesta oportunidade, na minha, na tua, na nossa escola bíblica dominical. Tenho por hábito dizer que a escola bíblica dominical é a única escola que, enquanto ela ensina, ela evangeliza e constrói o caráter de Deus na vida do ser humano. Louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês que são ouvintes assíduos da programação da Escola Bíblica Dominical, você que acompanha a Escola Bíblica, você que tem por hábito estar na Escola Bíblica Dominical e nessa época de pandemia tendo acesso através do canal para que possa estar aprendendo um pouco mais das lições da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que nesse momento de confinamento, isolamento social, época de pandemia, onde o Covid-19 está sendo combatido com todos os profissionais de saúde, e nós estamos também fazendo a nossa parte, a CPAD lançou uma edição especial. Edição essa que foi comentada pelo saudoso missionário Eurico Beckstein, pastor vindo lá da Finlândia. O pastor Eurico Beckstein, que nos deixou um grande e exímio legado, um grande expoente, exegeta da palavra de Deus, articulista, comentador de várias lições e deixou um grande legado. Missionário de saudosa memória, nos deixou aí 35 comentários extraordinários nas lições da CPAD. Nos deixou também 5 grandes livros e de forma muito elaborada, precisa, e livros esses muito atuais. Essa lição, para que vocês tenham uma ideia, ela foi reeditada agora pela CPAD, tendo em vista a questão do isolamento social, e é uma lição que foi comentada no terceiro trimestre do ano de 1993. Louvamos a Deus por tua vida que está acessando neste momento o nosso canal. Seja bem-vindo, deixa um joinha, compartilhe essa lição para o número maior de pessoas que você puder, tá bom? Faça com que a palavra de Deus ela venha fluir, ela venha alcançar o maior número de pessoas, porque fazendo isso nós estaremos fundamentados na palavra, estaremos consolidados, consubstanciados, nutridos pela palavra, mesmo em época de crise, mesmo em época de conflitos, mesmo em época de profunda depressão econômica, social, política, ética. Mas nós, como servos do Deus Altíssimo, nós temos um legado e uma missão a cumprirmos, que é sermos o corpo de Cristo, o representante dele aqui na terra. Tá bom? Lição de número 1, 5 de julho de 2020. Daniel ora por um despertamento. Daniel ora por um despertamento. Texto áureo: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito nos seus efeitos, conforme Tiago, capítulo 5, versículo 16. A nossa verdade prática diz-nos assim: o crente dedicado à oração, ele pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. A oração é tremenda. A oração, ela tem uma eficácia muito grande. O próprio Jesus, ele orava de forma incessante e incansável. É interessante notarmos também que os discípulos de Jesus um dia chegaram para ele e disseram: mestre, ensina-nos a orar. Eu acho isso tremendo, eu acho isso fascinante. Ensina-nos a orar. Os discípulos não disseram: ensina-nos a expulsar demônio, ensina-nos curar, ensina-nos libertar, ensina-nos a sermos prósperos. Não. Ensina-nos a orar. Ao ver o seu mestre, o exemplo do seu mestre, Jesus, que foi o grande exemplo de oração, ao ver o tanto quanto seu mestre orava, eles se sentiram de alguma forma motivados a orar. Eles se sentiram também compungidos ao hábito de orar e eles disseram: mestre, ensina-nos a orar. Quando nós lemos Lucas capítulo 11, versículo 5, a certeza do atendimento da oração,
Deuteronômio 9, 8 a 21, a oração de Moisés pelo povo. Segundo Samuel 7, 18 a 29, Davi ora para edificar o templo. 1 Reis 22, 22, a conversão, a comovente oração de Salomão. Quando nós lemos em Efésios 3, 14 a 21, a oração de Paulo pelos Efésios, e em Abacuque 3, versículos 1 ao 19, Abacuque ele ora por um livramento. Queridos, a oração é tremenda. Nós precisamos orar. E nessa lição nós estaremos aprendendo um pouco mais sobre essa vida de oração. E aqui, colocada diante de nós, através de Daniel, que ora por um grande despertamento. Deus despertou Daniel. E Daniel orou por um grande despertamento. O texto, a nossa leitura bíblica em classe, você poderá acompanhar em Daniel capítulo 9, versículo 1 ao 3, versículo 6 ao 10, capítulo 2, versículo 17 ao 19 e Esdras, capítulo 1, versículo 1 ao versículo de número 5. Então vamos aos comentários da nossa lição. Queridos, os crentes fiéis brilham como a luz. Mateus 5, versículo 15. Resplandece no meio de uma geração corrompida e perversa. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Assim era Daniel. Quando no ano 606, ele foi levado cativo para a Babilônia, conforme Daniel capítulo 1, versículos 1 ao 4. Ele era ainda muito jovem, tinha cerca de 15 anos de idade. Quando Daniel ele foi levado para o cativeiro babilônio. Quando Daniel foi levado para o cativeiro babilônio, ele era então um adolescente apenas. Ele tinha 15 anos de idade. Só que Daniel, logo, eu gostaria de abrir um parêntese e dizer para você que Daniel, ele assentou firmemente no seu coração não se contaminar. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles decidiram unanimemente não se contaminar com as iguarias e com os manjares que o rei comia, nem o vinho que o rei bebia. Ele colocou no seu coração: eu não vou me contaminar. Não adianta, eu não abro concessão. A vida de Daniel, desde os 15 anos de idade, foi uma vida íntegra, uma vida pautada, regrada na palavra de Deus, uma vida que ele propôs no seu coração. Ele formatou na sua cabeça a ideia que, diga-se de passagem, tentou ser extirpada por Aspenaz, o chefe dos eunucos, que mudou seus nomes para induzi-los à prática da idolatria. Extinguir-lhes da sua memória, da sua lembrança, tudo quanto eles haviam aprendido na sua terra pátria. Só que Daniel, ele atentou no seu coração não se contaminar. E esse propósito, esse objetivo na vida de Daniel, ele se perpetuou para a vida toda. Mas ele não abriu concessão. Ele não abriu concessão. E nós vamos perceber, queridos, no nosso comentário, Daniel foi despertado para orar. Ao ler o profeta Jeremias, conforme capítulo 29, versículo 10, ao ler o livro do profeta Jeremias, o profeta das lágrimas, Daniel, ele entendeu, ele não só orava, ele era dedicado a uma vida de oração, mas ao entender o que estava vaticinado pelo profeta Jeremias, o número de anos que haveria de durar o cativeiro babilônico era de 70 longos anos. E através do estudo judicioso e minucioso da palavra de Deus, ele tinha acesso a esses manuscritos, ele tinha o hábito de ler. E eu gostaria de dizer para você que todo genuíno e perfeito avivamento e despertamento, ele brota exatamente de uma vida de oração e de palavra e oração. Abacuque, ele próprio diz isso. Eu ouvi a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra. Todo genuíno e perfeito avivamento, ele emana, ele brota exatamente de uma vida de oração, de uma vida de palavra. Quando nós nos dedicamos à palavra de Deus, quando nós começamos a ler a palavra de Deus, por conseguinte, somos despertados também a uma vida de oração. Então, essa vida de oração e de palavra, essa vida de comunhão, essa vida de que nós, quando nos propusemos a nos aproximarmos de Deus, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor,
É uma vida mergulhada na oração, uma vida mergulhada na palavra, traz-nos resultados tremendos. Daniel entendeu que os 70 anos já haviam se cumprido. Nessa época, quando Daniel começou a ler, ele já não era mais um jovem. Ele já não tinha mais 15 anos de idade. A sua vida toda foi uma vida de êxito, mesmo não obstante as perseguições, mesmo não obstante os levantes, os complôs que eram feitos para destruir Daniel. Até porque o rei pensava constituir Daniel sobre todo tipo como um primeiro-ministro de Babilônia. Ele tinha 3 pessoas que eram muito próximas a ele, e Daniel, ele se destacava de todos os príncipes e presidentes. E o rei olhava para Daniel com bons olhos, porque em Daniel habitava o Espírito do Deus Altíssimo. Em Daniel havia um espírito excelente. A vida de Daniel era uma vida pautada e fundamentada na palavra. E nós vamos perceber que quando Daniel ele entende através do livro do profeta Jeremias, ele começa a orar. A palavra do Senhor diz que Daniel ele começa a buscar ao Senhor com orações, rogos, jejum, pano de saco e cinzas. Aí nós percebemos que quando Daniel entende, só que, queridos, pare para pensar comigo. Quando Daniel ele tem esse entendimento das profecias vaticinadas por Jeremias, os 70 anos que havia de durar o cativeiro babilônico, ele começa a buscar ao Senhor. E nós temos aqui 4 graus de intensidades progressivas na oração. Ele busca ao Senhor com rogos, súplicas insistentes ao Senhor, rogos. Jejum para reconhecer a sua humildade, a sua dependência, a sua sede, a sua fome de Deus. É como se Daniel estivesse dizendo, olha Deus, a minha sede por ti, a minha fome por ti vai muito além da minha fome e da minha sede por qualquer iguaria aqui do palácio. Ele, através de saco e cinza jogada sobre a sua cabeça, que representava indignidade e baixeza ao extremo, era o maior sinônimo de humilhação. Hoje, diferentemente daquela época, a nossa humilhação é aqui de dentro, e não uma humilhação que se torna visível e perceptível. Mas naquela época era colocada dessa forma. E Daniel, ele orou ao Senhor, ele jejuou ao Senhor, ele rogou ao Senhor, ele se vestiu de pano, de saco e de cinzas jogadas sobre a sua cabeça. Era habitual naquela época. Ele começou a buscar o Senhor, até porque ele percebeu que o povo, eles não estavam muito preocupados. Alguns se tornaram ricos, comerciantes, fazendeiros. Dentro de Babilônia, até porque a política do cativeiro babilônico era diferente do cativeiro assírio. Lá dentro de Babilônia, alguns se tornaram prósperos e eles não estavam nem preocupados. Daniel, que ele foi despertado. Essa mensagem é tão atual porque nós percebemos que, dado a brevidade da súbita e iminente vinda de Cristo para o rapto da igreja, tem muita gente desapercebido, muita gente vivendo como se a vida fosse única e exclusivamente aqui nesse plano, a vida fosse somente aqui. É o que está escrito lá no livro do Gênesis. Quando veio o dilúvio, eles casavam, davam-se em casamento, compravam, vendiam. Simplesmente eles estavam preocupados aqui, viver apenas aqui. Tem muitas pessoas que muitas vezes se descuidam de pensar em nível de eternidade. E a sua cabeça está somente centrada aqui, vivendo aqui. Comamos, bebamos, porque amanhã vamos morrer. Não. Nós estamos aqui apenas como peregrinos e forasteiros. Estamos aqui, mas não somos daqui. Vivemos aqui porque temos ainda uma missão a cumprir. Só que a nossa cidade está no céu.
de onde nós aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme diz a Bíblia, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, graças ao seu poder de sujeitar a si todas as coisas. Quando Daniel ele percebe que o povo estão vivendo como se, puxa, 70 não se cumpriram, mas ninguém estava se dando conta de que eles tinham que retornar para a sua terra natal. Havia uma cidade a ser reconstruída, havia templo a ser reconstruído, muros a serem reconstruídos, que você vai perceber ao longo de todas essas 13 lições, tudo começa aqui. Aqui é a base. Daniel, ele é despertado, ele ora, e nós vamos ver o que resultou disso aí. Agora, deixa-me retroagir um pouquinho. Venha comigo, venha comigo. Havia um pacto, havia uma aliança que Deus estabeleceu com Moisés, lá no Monte Ebal e no Monte Gerezi. 6 tribos de um lado, 6 tribos do outro, e Deus fez um pacto com Moisés, um pacto de fidelidade. Um pacto de fidelidade, e Deus havia dito que essa fidelidade, obviamente, resultaria em bênção, mas a infidelidade, por conseguinte, resultaria em maldição. Olha as pragas e as bênçãos lançadas do Monte Gerezim e do Monte Ebal. E eles pactuaram com Deus, fizeram aliança com Deus. E essa aliança, que foi feita ainda na época de Moisés, ela foi ratificada na época de Josué. Josué, então sucessor de Moisés, esse mesmo pacto, essa mesma aliança do Gerezim e do Ebal foi repetida. Nós obedeceremos ao Senhor. Eles fizeram um pacto, fizeram uma aliança com Deus, fizeram um acordo com Deus. E Deus disse, vocês não devem quebrar essa aliança. Vocês não devem quebrar esse pacto. O povo de Deus, pura e simplesmente, covardemente, quebrou todas as alianças. Eles pecaram, e pecaram, e pecaram, e pecaram, e pecaram, e voltaram a pecar. Transgrediram, foram se afastando do pacto, da aliança, do compromisso. Por conseguinte, aí veio o cativeiro. O cativeiro, na verdade, foi uma punição. Deus, ele é amor, mas ele também age com justiça. E eles estavam muito conscientes que a quebra da aliança ia resultar em prejuízos, em danos. Todo pecado tem a sua consequência, toda desobediência tem a sua consequência. E agora o povo, conforme vaticinou Jeremias, eles ficariam 70 anos no cativeiro babilônico. Aqui Daniel é despertado. Quando ele é despertado a orar, olha o que Deus faz. Deus também desperta Ciro. Deus despertou o coração de Ciro, o rei persa. Nessa época aqui, em Babilônia, eles estavam vivendo debaixo do reinado medo-persa. Nessa época, Nabonido era o rei. Beltesazar era o corregente. Nabonido estava em uma viagem e Beltesazar estava agora no poder. Ele estava no poder, e vocês conhecem muito bem a história, enquanto ele estava lá no poder, ele fez um grande festim, convidou seus grandes, as suas mulheres, as suas concubinas, e ele fez um grande banquete, e diga-se de passagem, um banquete profano, e eles adoraram os deuses de prata, de gesso, de ouro, de cobre, de madeira, e mandaram trazer como uma profanação os vasos sagrados que o próprio rei Ciro permitiu que fossem trazidos e mandaram, e agora ele lançou mão dos vasos sagrados e ele bebeu vinho, as suas mulheres, os seus grandes, as suas concubinas, e rendendo louvores aos deuses pagãos. E aí vocês conhecem muito bem aquela cena épica, quando uma parte da mão de Deus escreve na estucada parede do Palácio Real, Mene, Mene, Tekel, Ufassim, contado, pesado e achado em falta. Naquele mesmo dia, ele caiu do poder. Naquele mesmo dia, algumas coisas começaram a acontecer. Porque, queridos, Deus, ele entra, ele intervém. Ele entra no cenário, ele entra na história. E quando
as caudalosas águas que dividiam a cidade de Babilônia pelo meio, porque havia uma guerra, Babilônia contra o reinado Medo-Persa, só que Ciro, e Deus já havia dito sobre Ciro, eu levanto o meu servo, o meu eleito. E olha que Ciro era um rei persa, mas agora Deus o chama de meu servo para a execução de um projeto, de um plano. Eles desviam os cursos da água e eles invadem a cidade através de um canal subterrâneo. Naquela mesma noite, Beltesazar ele morre. E o Império Babilônico rui e agora é estabelecido o reinado Medo-Persa. Dario é colocado como regente e Ciro parte para outras conquistas. Daniel está em oração. Daniel está orando e Deus está se movendo. Daniel está orando e o povo, queridos, e Daniel ora não é para despertar Deus. Entenda bem, por favor. Ele não ora, não é para que a profecia se cumpra. Não, porque já havia um vaticínio, havia uma profecia. Deus não é esclerosado. Deus ele não se esquece. A nossa mente, que é uma mente finita, nós não podemos olhar para Deus numa perspectiva nossa. Não, Deus é infinitamente grande e poderoso para fazer e executar todos os seus planos e projetos. Deus conhece o fim desde o começo. Deus, ele está no controle de tudo. Daniel, ele ora exatamente para Deus trazer um despertamento no coração do povo, que até então estavam totalmente ali rendidos ao mundo, aquele mundo, e ali não era o lugar para eles viverem para sempre. Alguma coisa tinha que ser feita. E a palavra do Senhor nos diz, queridos, que através da oração de Daniel, veio um despertamento no coração de Ciro. Olha o que diz o texto sagrado. E Deus despertou o coração de Ciro. E ele mandou apregoar: ei, vós que obedeceis ao Senhor e são servos do Senhor, e tem Deus, o Deus do céu, como vosso Senhor, voltai para a vossa cidade. Ide para a vossa cidade. Ergueu o templo do Senhor. Ergueu os muros do Senhor. As portas que estão queimadas. Ele não só autorizou, ele autenticou o documento. Era tudo muito autêntico. E ele liberou também verbas. E deu proteção para que eles pudessem voltar para a sua terra natal. Houve um grande despertamento. Deus despertou Ciro. E é interessante, eu preciso colocar isso aqui, pontuar, que tudo quanto nós empreendemos para Deus, e Ciro fomos instrumento de Deus neste momento, fomos instrumento de Deus para a execução desse projeto, porque Deus ele se utiliza daquilo que nós jamais pensamos ou imaginamos. Quando Deus quer executar o projeto dele, ele vai trabalhar, ele vai se mover, ele vai fazer. Eu volto aqui ao começo da lição para lembrar vocês que quando Deus desperta Daniel e ele começa a entender através dos escritos, ele começa a orar ao Senhor. Ele não foi procurar o rei Dario. Ele não foi procurar os príncipes, ele não foi procurar ninguém, ele foi procurar Deus, ele foi buscar a Deus. Em meio ao caos, em meio aos conflitos, em meio ao cumprimento das profecias, e principalmente nos dias em que nós estamos vivendo, porque eu quero contextualizar, diante da crise mundial que nós estamos vivendo, nós precisamos levantar os nossos olhos para o céu. Nós precisamos mais do que nunca termos consciência de que, em primeiro lugar, nós precisamos buscar a Deus em oração, em jejum, em rogos. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Buscar ao Senhor, e quando nós buscamos ao Senhor, Ele vai exatamente usar os mecanismos necessários para que abra todas as portas. Queridos, nós precisamos mais do que nunca de um grande despertamento e avivamento para que venha varrer do nosso país a promiscuidade, a libertinagem sexual.
Somente um avivamento. Não adianta eu sair nas ruas com faixas, protestos, de forma bruta. Não. O que vai mudar, o que vai trazer resultado é um grande, genuíno e poderoso avivamento que brota de Deus. Agora, eu preciso, assim como Daniel, ele orou. Quando nós começamos a orar, quando a igreja brasileira, quando nós, como cristãos, colocarmos os nossos joelhos no chão e começarmos a orar e levantar grandes vigílias de oração, grandes campanhas de oração, orações nas praças, orações de clamor, vigílias de oração, oração e jejum. Infelizmente, algumas pessoas mudaram o conceito de oração e algumas pessoas até dizem, mas para que orar? Para que orar tanto? Ah, você ora demais. Não, nunca é orar demais. Estamos tão longe da oração. Daniel orou, enquanto todos estavam numa letargia só, Daniel estava orando. E o resultado veio. Deus despertou Ciro. Deus tocou no coração de Ciro. E agora, Daniel, ele pôde perceber o início da restauração. O anjo do Senhor logo depois aparece a Daniel, dizendo, olha Daniel, aqui não é ainda, isso aqui começou. Porque ele pensou que ali era a total restauração de Jerusalém. Não, era o começo. Era o começo. Eles voltaram para a sua terra natal. Daniel, que já era um octogenário, ele tinha algo em torno de 85 anos de idade, ele viu se cumprir a profecia do profeta Jeremias. Ele não voltou para a sua terra natal. Ele não voltou para Jerusalém. Ele ficou residindo ainda em Babilônia. Ele ficou ainda residindo ali, até porque ele já estava bastante idoso, mas ele viu o cabal cumprimento da profecia. Queridos, me desculpe a franqueza. Me desculpe a franqueza. Mas eu preciso dizer isso. Preciso dizer que nós dependemos de Deus para tudo. E nós não podemos esquecer disso, porque muita gente está colocando a sua confiança em coisas de que nunca deveriam ser colocadas. Nós estamos muito independentes. Voltemos a ser dependentes de Deus, dependentes da oração, buscar ao Senhor. E eu fecho dizendo, a nossa pátria está no céu, de onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu volto a dizer para você, aqui nós não temos cidade permanente, mas nós buscamos a futura, a Jerusalém celestial. Nós estamos aqui apenas de passagem, apenas de viagem. Oremos e peçamos a Deus um grande avivamento. E esse grande avivamento vai trazer despertamento e muitas coisas tremendas acontecerão. Forte abraço, fiquem todos com Deus. Então, envie para um número maior de pessoas que você puder essa mensagem, esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, tá bom? Deus abençoe, fiquem todos com Deus. Forte abraço, Shalom Larema, paz e prosperidade. Até uma próxima.